Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais um bate-papo que eu vou falar sobre uma coisa que eu me deparei ultimamente de que eu não gosto muito do subgênero de romance de época. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu assisti a série Os Bridgertons e que eu tinha lido o primeiro livro do que eu há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, quando, tipo assim, a Julia Quinn, ela nem era tão famosa, os Bridgertons não eram tão famosos. E eu finalmente assisti a série que é a adaptação da Netflix. E eu lembrei por que eu não dei continuidade nessa saga. Porque os Bridgertons, ele tem 9 livros contando a história basicamente dos 9 irmãos Bridgertons, que eles são o quê? São viscondes. Então o que acontece? A mãe e o pai, eles tiveram 8 filhos. Cada filho representa uma letra do alfabeto. Então a gente tem ali os 8 irmãos e vai contar basicamente cada livro a história de um dos irmãos no seu casamento, no seu futuro, o que aconteceu com cada um deles, e o último livro é contando a história dos pais. Então, eu li esse primeiro livro e eu não lembrava por que eu não tinha gostado, por que eu não dei continuidade. Então, depois que eu assisti a série, eu assisti algumas resenhas de canais literários, eu lembrei por que eu não tinha gostado de Os Bridgertons e porque ainda hoje eu não tenho interesse de fazer a releitura desse livro e muito menos de dar continuidade a essa série. Na série de livros, né, que eu tô falando. Provavelmente eu vou ver as outras temporadas da Netflix, né, da série da Netflix, mas os livros eu não vou pegar pra ver e eu vou explicar por quê e qual é o meu certo ranço que eu tenho ali com os romances literários. Então, gente, basicamente eu gosto muito de romance. Então, eu adoro um clichê, eu adoro um romance água com açúcar, a coisa bem fofa, aquela coisa previsível, não me importo. Eu sou apaixonada por Nicholas Sparks, eu adoro Rainbow Rowell, eu tive uma fase que eu gostava muito do John Green, gente. Eu era super fã de A Culpa das Estrelas, sabe? Aquela coisa bem romântica, romance adolescente, aquela coisa idiota que a gente adora e ama, sendo que, mais especificamente no John Green, tem algumas histórias que eu gostei muito da época que eu li, que hoje provavelmente não fariam sentido mais pra mim, mas que fizeram sentido há alguns anos atrás. Então, assim, eu consigo entender que fechou um ciclo ali nos meus romances com o John Green, porque elas não funcionam mais comigo nessa temática do romance adolescente, porque eu não sou mais uma adolescente. Mas o que acontece, gente? Eu adoro Nicholas Sparks. Então ele é um dos meus autores favoritos e ele é repleto de clichê. Ele é repleto de romance água com açúcar. Eu encontro ali nos livros do Nicholas Sparks um comfort book. Por que acontece, gente? Eu já sei o que eu vou encontrar nos livros dele. Então a gente sempre tem um casal que vai se separar por algum motivo, provavelmente vai ter uma tragédia ali no meio deles. E a gente vai torcer ensandecidamente para que eles fiquem juntos, mas tem grandes chances deles não ficarem juntos por causa de N motivos. Já me emocionei e chorei muito com os romances desse cara. Eu tive alguma experiência com Sidney Sheldon, que já é um romance um pouco mais adulto. Então, já tive alguma dessas experiências e eu gosto bastante do tema de romance, mas um romance mais contemporâneo e que a gente consegue se identificar de uma forma ou outra. O que acontece, gente? Eu não sou, odeio romance de época, porque eu amo Jane Austen. Então, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu já li 4 livros dessa autora, só faltam 2 livros pra, fechar a leva dos livros principais de Jane Austen. Então eu tenho um vídeo aqui, eu já tive contato com Orgulho e Preconceito, Persuasão, Emma, Abadia de Northanger. Então tem resenha de cada um deles, vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E eu sou apaixonada por todos eles. O único que eu não gosto é de Emma, mas não por causa do ambiente da história, mas por causa da protagonista, que ela é muito, muito, muito irritante. Mas fora isso, eu adoro Jane Austen. Então, em Jane Austen, o que a gente vai encontrar, gente? Romance de época, mas ela escreveu ainda em sua época. Então, é um romance doméstico, vai falar sobre questões familiares, vai falar sobre questões ali da época que você tinha que encontrar um marido para você conseguir ter uma vida, porque, gente, mulheres naquela época, em 1800 e lá, antes e tal, até um pouco depois, elas não tinham direito a muitas coisas. Então, se você não tinha um marido com posses,
quando seus pais morressem, você não tinha com quem você contar. Se você não casasse com alguém, você tinha que contar com o seu irmão, com a boa fé do seu irmão, da sua irmã, para que eles te mantenham. Então você tinha que arrumar um casamento. Então boa parte das histórias de Jane Austen é sobre casamento, é sobre encontrar um marido. E assim, a gente vai ter uma curva fora ali do caminho com protagonistas um pouco mais pé no chão, questões um pouco mais críticas. Por exemplo, a gente tem a Elizabeth, que é um grande exemplo extremamente famoso da Jane Austen e que a gente acaba se identificando com ela, por isso que eu acho que a gente gosta tanto. E como eu falei, a gente tem personagens fortes com características, com gostos. A gente tem, por exemplo, a Emma, que é a protagonista de um dos livros dela, que é extremamente forte, extremamente decidida. Apesar de ela ser extremamente chata, ela é muito decidida, ela é muito dona da razão dela, é muito dona da vida dela. Outro exemplo que eu posso dar, que foi uma leitura muito recente, foi com Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Esse é um livro que eu gostei bastante, foi uma leitura super gostosinha, que me fez muito bem ter tido contato com Mulherzinhas, sendo que é uma história que eu tenho meus parentes. Mas assim, a gente consegue entender por causa do contexto em que o livro foi feito e o contexto histórico que o livro está inserido. Então a gente tem ali a autora que ela foi encomendada a escrever aquele livro para crianças e para meninas. Então, durante todo o livro, a gente tem situações que acontecem, elas são sempre resolvidas para dar uma lição, para você ter um aprendizado e que para você respeitar pai e mãe, para você respeitar os dogmas, para você ser uma pessoa linda, recatada do lar. Então, assim, você entende ali o contexto histórico e o contexto que esse livro foi inserido. Então, para mim, mesmo tendo esses poréns que acaba sendo um pouco maçante, porque isso acontece durante toda a leitura, de que mesmo assim eu consegui amar. Qual é a minha problemática ali, de novo, voltando aos Bridgertons? Eu gosto muito de romances de época, mas o problema com esses romances de época é querer levantar uma militância, é querer trazer uma protagonista que é fora dos padrões, mas não entregar aquilo. É uma falsa, eu falo tipo assim, que é uma falsa militância. O que acontece ali que eu lembro de O Do Que Eu. A gente tem a nossa protagonista que é a Daphne, e a Daphne, gente, ela não tem gostos, ela não tem muita opinião em nada. Ela não é uma personagem interessante. Esse livro dos Bridgerton, da Julia Quinn, ela foi escrita em 2000, se eu não me engano, foi publicado em 2000, os livros ali dos Bridgerton, não faz tanto tempo assim. Eu entendo que em 2000 ainda era uma outra cabeça, e que a gente tem a Daphne, que é uma protagonista que a gente não conhece. A gente lê um livro de quase 300 páginas, 200 e poucas páginas, e a gente não conhece a nossa protagonista. Ela não tem gostos, ela não tem muita opinião de nada, ela só quer saber de encontrar um marido rico, e ela, no meio da história, ela se encanta ali pelo Duque. Então, o Duque, ele... Eu acho que a gente se pega muito pela emoção de que o Duque, na série da Netflix, ele é muito lindo e muito gostoso, então a gente fica completamente balançada com a vossa graça, mas ele é um babaca em boa parte da história. Então foi uma história que assim, eu não fiquei feliz de ter lido aquele livro. Porque quando eu quero ler um romance de época, eu vou esperando algumas coisas. E se eu quero ler um livro de terror e suspense, eu já vou esperando o que eu quero. Quando eu quero ler um livro de romance, eu quero me apaixonar pelos protagonistas. Eu não gosto muito de protagonista babaca, que tem atitudes babacas em boa parte da história e sempre tem uma justificativa para ele ser esse babaca. Então isso me incomoda muito, porque tem aquela menina que não tem opinião, não tem muita voz, ela não tem graça, ela é a protagonista do livro e ela não tem graça nenhuma durante toda a história. A gente tem o Duque, que ele é extremamente sedutor, lindo, a gente entende isso. Com a série, então, o negócio subiu 10 vezes, maravilhoso, gostoso. Mas ele é babaca em boa parte da história, ele não quer casar, ele ilude a garota, ele dá onde pega na menina sem necessidade. Você sabe que tu não vai casar com ela, então pra que tu tá fazendo isso? Aí a gente depois tem a parada do casamento, eles se casam e ele engana a garota, que a garota não sabe nem que... Tipo assim, é tão problemático, gente, é tão problemático tudo que acontece ali. É problemático, só que a autora, ela em nenhum momento, ela tenta, tipo, vamos trabalhar um questionamento a partir disso aqui, né? Vamos trabalhar essa questão de a menina se casa, ela não sabe nem o que é sexo, ela não sabe nem como se faz filho, ela não sabe nada. Ela vai chegar lá e vai deixar o cara fazer tudo que tem que fazer. Então vamos fazer um questionamento, vamos falar alguma coisa ali, vamos fazer um estudo, vamos fazer um negócio, mas não tem.
É simplesmente aquilo. Então, ela descobre ali no meio do caminho e ainda tem uma cena de abuso sexual no final da história. Gente, não tinha como eu gostar. Isso eu lia 10 anos atrás, eu não tinha nem muito senso crítico de porcaria nenhuma. E eu não gostei, eu não me senti feliz de ter lido aquele romance de época. Eu acho que não me empolguei com os Bridgertons. E hoje, relembrando, vendo resenhas de outras pessoas, assistindo a série da Netflix, eu eu cheguei na conclusão de que eu não vou ler os Bridgertons, eu não vou reler os Bridgertons quando aí lançou a série da Netflix, que inclusive ela é muito melhor do que o livro, muito mais elaborada. Algumas questões que são essas aqui, problemáticas que eu falei, eles dão uma melhorada, dão uma pincelada, uma passada de pano para se tornar um negócio mais palpável e menos, sabe, ridículo. E a série é muito melhor. Sendo que provavelmente eu vou assistir a série, mas os livros eu não tenho interesse nenhum. Zero. E assim, né, gente? Depois que teve aí o sucesso dos Bridgertons, que fez muito sucesso, Duque, não sei o que, apareceu uma caralhada de livros, o Conde e a Bela, a Fera e não sei mais quem, e não sei o que, não sei o que lá, uns livros de 500 páginas que eu não tenho interesse nenhum. Sabe, não dá aquele, você não fica instigado a ler aquele tipo de livro. Eu não me convenço, então eu acabo não querendo ler e provavelmente não vai ter nenhuma coisa. Geralmente que eu nem vou trazer resenhas falando sobre esses tipos de romance, porque assim, não me convence. Eu quero, o que eu quero encontrar nesses tipos de livro? A gente pode ter protagonistas que estão atrás de casamento? Podemos ter, porque naquela época a realidade era essa. A gente tem isso nos romances de Jane Austen. Temos aí a Abadia de Northanger, que a história é essa. A menina vai para a cidade para conseguir um casamento. E a partir dali a história vai acontecer. Mas a história é interessante. Você conhece a protagonista. A protagonista, ela tem gostos. Você sabe que ela gosta de ler tal tipo de livro. E qual era a mente daquelas pessoas da sociedade que estava ali por causa dos livros que ela gostava de ler. Então você entende que essas protagonistas, elas têm gosto, elas têm opinião, sabe? Apesar de todos os poréns que existiam na época, você ainda vê um pouco mais de profundidade que os livros que eu tive contato, esses mais atuais de romance de época, não tem e me incomodam. E se você tiver alguma recomendação de romance de época que você gosta, você fala, nossa, esse aqui é lindo, esse aqui tem profundidade, temos um romance maravilhoso, a gente torce por esse casal, você deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão pra mim. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, @meajudeline, gente. Beijo e até o próximo vídeo.